Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do dia, liturgia da palavra, nossa devocional de segunda a sábado, 8 horas da manhã. Devocional baseado no Evangelho do dia, na liturgia da palavra. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Hoje é dia 25 de fevereiro, sexta-feira, da 7ª semana do tempo comum. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela graça, Senhor eterno, da noite que o Senhor nos deu. Agora colocamos essa sexta-feira, dia que voltamos à via dolorosa, dia que relembramos da morte do Senhor. Nesse dia nós declaramos, graças te damos e bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Muito obrigado, ó Pai, pela bênção, Senhor, de viver mais um dia na tua presença. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o pastor Edson Cortaz Sardinha, da Igreja Metodista. O Senhor te dê muita graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, Ana Beatriz. Ana Beatriz fez aniversário domingo, Marisa. Ela está até hoje comendo cajuzinho. Né, Ana? Orei por você. Angelita Carvalho, Iris Leitão, Suzy Fausto, Nancy de Oliveira, sejam bem-vindos, Ione Costa, glória a Deus, querida Neuza, Valmir, Luciana Salarini, Zé Mauro, pastor Zé Mauro, querida Regina e Carlos, Gabriela, seja bem-vinda, Ivan, irmão Reinaldo, Deus te abençoe, Reinaldo, Deus te abençoe, querida irmã Josiane, a paz do Senhor. Amado Gênison, professor Gênison, e minha irmã Eni, Maria Lúcia Magalhães Eni, Marisa. Querida Eni, a Sandra também está conosco. Herodia e Davi, Paulo César, Lígia, Ivan Rosa, lá de Mauá, em Magé. Deus te abençoe. Que alegria estarmos juntos essa manhã na presença do Senhor. Sejam todos bem-vindos, Erli Lins, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês são presentes do Senhor. Amém? Sejam todos e todas bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Hoje é a última sexta-feira do tempo comum, porque a partir de semana que vem nós damos um intervalo no tempo comum e entraremos no ciclo da Páscoa. Só depois do Pentecostes nós voltaremos ao tempo comum. Então, que bênção estar nos preparando para essa campanha de oração chamada Quaresma. Primeira campanha de oração da Igreja Primitiva. Uma alegria, Patrícia Cabral, Martinha, Nathalie, Jane, Ana Maria Matos. Orei, Ana Maria Matos, pelo teu joelho essa noite, você ser curada pelo Senhor. Dina Helena, o Senhor abençoe em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Querida Leia, Fátima Rosinha, lá de Ji Paraná, Ronaldo Augusto, Nicodemos. Que alegria, hein? Muito bom estarmos juntos no Evangelho do dia. Marli Melo, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Muito bom. O evangelho de hoje é Marcos 10, do versículo 1 ao 12. Quem tem o nosso lecionário tem toda a liturgia da palavra, né? Tiago 5, 9 a 12, Salmo 103. Mas o evangelho é Marcos 10, de 1 a 12. Irmã Euzi Melo e irmão Luiz Melo. Irmã Elonede Cabral, querida Elonede Cabral Maia.
Glória a Deus pela vida de vocês. Reverendo Orlando Lima Júnior, o Orlandinho. Deus te abençoe, pastor. Que alegria, hein? Gessé Costa e Carmen, que bênção. Uma bênção está aqui, uma bênção está com você essa manhã tão especial. Diz assim a palavra, então, de Marcos 10, de 1 a 11. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? E eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. Jesus lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, aqui está teu evangelho lindo, bonito, maravilhoso, evangelho de Deus ao nosso coração. Muito obrigado, Deus, pela graça que o Senhor tem nos dado, de ouvir a tua palavra e receber, Pai, o teu santo evangelho no nosso espírito. Nós te adoramos e te louvamos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ilumina o nosso coração para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, vocês viram que Jesus foi batizado na Judéia. Querida Tereza Pereira, Ione Costa, Jesus foi batizado na Judéia. Depois que Jesus é tentado no quarental, Monte da Tentação, Monte da Quaresma, próximo de Jericó, ele então sobe para a Galileia e começa o seu ministério em toda a Galileia, né? Tem início em Caná da Galileia, depois vai para Nazaré, e ele vai ministrando em todas as cidades, aldeias da Galileia, inclusive em território gentio, como Decápole, Tiro, Sidom, que é atual Líbano, né? E depois ele fica em volta do mar da Galileia, realizando muitos milagres. Por isso que o mar da Galileia tem vários nomes, né? Lago de Tiberíades, por causa de Tibério César, Lago Mar da Galileia, para os judeus chamam ele de Arpa, né, mãe? Qual o nome no hebraico? Arpa, Kiriete, não é? Não é? E
também ele é chamado de Lago de Jesus. Então a comunidade cristã mais antiga, né, do início do século até hoje, chama de Lago de Jesus. Esse é o Lago de Jesus. Porque Jesus realizou muitos milagres, Jesus morou nesse lago, Jesus comeu peixe desse lago. Ore por mim, irmãos, para que a gente vai em agosto estar nesse lago do Mar da Galileia. Temos até algumas vagas ainda, né? Então ore pela gente para que a gente faça uma boa viagem de oração ao Mar da Galileia no mês de agosto. Mas esse lago é muito importante para Jesus, muito importante. Só que tem que o Evangelho diz que hoje ele está retornando para a região da Judéia, para exercer o seu ministério, que é o ministério do ensino. Olha que coisa interessante que o versículo diz. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia, para além do Jordão, né? Ele desce para o território da Judéia e vai estar lá embaixo, além do Jordão. Alguns acreditam que é do lado da Jordânia, do outro lado do Jordão, ou além do Jordão, bem abaixo, né, de Jerusalém, próximo ali de Jericó, toda aquela região da Judéia, no sul de Israel. Jesus vai ministrar agora. Ele deixa a sua querida e maravilhosa Galileia, né? E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. Pessoas que ouviram falar de Jesus. A fama de Jesus já tinha corrido. Estava lindo, estava maravilhoso. E de novo os ensinava segundo o seu costume. O Senhor Jesus tinha o ministério do ensino. Ele tirava muito tempo ensinando. Não era apenas reunindo pessoas para curar ou para expulsar demônios, mas também para ensinar a palavra de Deus, ensinar a vontade do Senhor, ensinar as sagradas escrituras, irmã Silvia, né? O ministério do Senhor é um ministério de ensino. E é interessante, irmãos, que aproximaram-se alguns fariseus e o puseram à prova, né? Eles não estão perguntando, eles não irão fazer pergunta. Reverendo Flipper, meu grande amigo, Reverendo Flipper é um servo de Deus, homem santo, né, da Remini. Além de ser santo, ele consegue unir santidade. É uma pessoa muito intelectual. Um beijo para você e sua família linda. Amém? Lúcia Polar, Silvia da Silva, Deus abençoe. Então, queridos irmãos e irmãs, ele vai e os fariseus agora querem colocar à prova, não é? Eles não perguntam sobre repudiar sua esposa porque eles estavam com problemas familiares, porque eles queriam descobrir a verdade. Eles estão querendo ver se o Senhor Jesus irá contradizer a lei de Moisés. Porque o que a lei de Moisés havia determinado, não é? Era que a vontade de Deus seria feita através da fala de Moisés. A lei de Moisés, a Torá, era para os judeus e é ainda para os judeus a grande palavra de Deus, a vontade de Deus, a boca de Deus, o discernimento de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, eles vão colocar Jesus à prova para ver se esse mestre que veio da Galileia, esse mestre que reúne multidões, tem condições realmente de exercer esse ministério de mestre. Na realidade, eles querem desconstruir Jesus, mostrar para todos que Jesus é uma farsa no sentido da lei de Moisés. Então, a pergunta dos fariseus para colocar Jesus à prova é provar Jesus dentro da lei de Moisés. Então eles dizem assim, é lícito o marido repudiar a sua mulher? Essa palavra repudiar é muito forte, né? É lícito o marido deixar a mulher embora, jogar a mulher fora,
trocar de esposa é lícito. Jesus é lícito um marido, e é interessante o contexto, é muito interessante. Eles perguntam sobre o marido. Na resposta de Jesus embaixo, vai falar sobre o marido e a esposa, né? É lícito, Senhor Jesus, o marido repudiar sua esposa, trocar de mulher, mandar sua esposa embora e pegar outra esposa, se casar com outra esposa, ter um relacionamento com outra mulher, isso é lícito. Jesus, então, vai para a lei de Moisés e pergunta a eles assim, olha, Jesus respondeu, o que foi que Moisés ordenou a vocês? Não é? Quase que ele está dizendo assim, Marisa, qual a parte de Moisés que interessa para vocês? Olha aí. Qual a parte de Moisés que interessa? O que Moisés ordenou para vocês? Lembra de umas coisas que é interessante, irmãos. Quando Jesus fala Moisés, qual a parte de Moisés, o que Moisés diz, era a forma técnica, religiosa, sinagogal, de se referir ao Pentateuco, a Torá, né? Aos 5 livros da Bíblia. Gênesis é Moisés, Êxodo é Moisés, Levítico é Moisés, Números é Moisés e Deuteronômio também é Moisés. Não era a forma sinagogal de falar assim, olha, aqui é Moisés, a Torá, que os gregos passaram a chamar de Pentateuco, não é? O que Moisés diz, não é? O que Moisés ordenou a vocês nos escritos que ele deixou. O que Moisés ordenou? Moisés é o grande legislador de Deus. A pergunta foi mais ou menos assim, Marisa, qual a parte de Moisés que vocês gostam? E eles disseram assim, olha, eles disseram, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Moisés escreveu, ele permite que a gente escreva uma carta de divórcio e fala assim, toma aqui, vai embora. E repudie sua esposa. Uma permissão que Moisés deu, né? Eles estão dizendo assim, nós temos permissão da lei de Deus, permissão de Moisés para jogar fora nossa esposa, dar uma carta e repudiar. Repudiar é a palavra dura, né? Mandar embora, né? Olha, não gosto mais de você, então toma aqui uma carta e vai embora. E aí, amados irmãos e irmãs, Jesus traz uma palavra de revelação. Né? Jesus traz uma revelação do Novo Testamento, uma revelação da graça, uma revelação que os fariseus não sabiam, ou se sabiam, ignoravam. Jesus disse assim, olha, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito este mandamento. Tá vendo, Marisa? Dar uma carta de divórcio e repudiar sua esposa, Moisés deixou como mandamento. Não é? Um mandamento que lhe daria direito. Mas Jesus responde, foi por causa da dureza do coração de vocês. Por causa do coração de vocês, essa lei foi criada. Moisés adaptou a lei. Moisés fez essa permissão. O coração de vocês é um coração muito duro. Irmãos, esse é o nosso coração. Não é? A nossa dureza de coração faz com que a gente não viva o melhor de Deus. Existe a vontade perfeita de Deus e a vontade permissiva de Deus. O nosso coração duro faz com que a gente esteja vivendo, muitas das vezes, não a vontade perfeita de Deus, mas a vontade permissiva de Deus. Por causa do nosso coração duro,
muitas coisas são permitidas, não é? Por causa do nosso coração duro, muitas vezes nós estamos vivendo uma realidade que não era aquela que a gente tinha no início da nossa vida, no início da nossa carreira. E aqui não é acusar ninguém não, eu também, todos nós, né, Marisa? Todos nós temos o coração duro. Jesus deu um adjetivo maravilhoso: vocês que são maus, sabem dar boas dádivas para os nossos filhos. Eu gosto muito, amo os ensinamentos do pastor, do Bispo Adolfo. O ensinamento do Bispo Adolfo assim, era tesouro, né? Quando ele falava, a pregação dele você tinha que prestar muita atenção, mas muita atenção, que a pregação dele era tão espiritual que se você descuidava não entendia direito. Era muito interessante, né, mãe? Ele tinha uma forma assim muito gostosa, né, de ministrar, e ele sempre falava assim: olha, eu sou mau. Jesus diz assim: vocês que são maus, não é? Então, amado, Jesus diz: olha, Moisés permitiu essa lei, deixou escrito esse mandamento de poder dar uma carta e repudiar a sua esposa por causa da dureza do coração de vocês, não é? Então, a dureza do nosso coração, a dureza para entender, a dureza para discernir a vontade de Deus, né? A dureza, né, do meu coração, a nossa dureza do coração permitiu que Moisés fizesse uma lei dessa. Eu estava lendo a Igreja Anglicana, eu achei muito interessante. Ela tem tanto o ritual de casamento como o ritual de divórcio. E no ritual de divórcio, né, o casal, na frente da igreja, hein, que está se divorciando, vira para o outro. Eles não fizeram a promessa no altar, Marisa? Então eles têm que se separar no altar também. Não sei se isso está sendo praticado hoje, não, mas na liturgia está lá. Ele diz assim, mãe, o homem diz para a mulher, e depois a mulher diz assim: por causa da dureza do nosso coração, nós estamos nos separando no altar do Senhor. Por causa da dureza do nosso coração. Esse não foi o mandamento que o Senhor nos deu a princípio. Foi o mandamento que Moisés nos deu por causa da dureza do nosso coração, não é? O nosso coração, queridos irmãos e irmãs, a dureza do nosso coração faz com que a gente não viva a vontade perfeita de Deus. A gente viva a vontade permissiva de Deus. Nós devemos pedir graças para poder viver mesmo dentro da vontade permissiva de Deus, para que consigamos, pela graça dele, viver plenamente feliz e alcançar a vontade perfeita dele para a nossa vida. Jesus, ele nos ama. Ele ama o homem, ele ama a mulher, ele ama o divorciado, ele ama todos, não é? Ama todos, todos nós, Renata Roque, somos amados pelo Senhor, não é? Mas ele deixa muito claro para os fariseus, não é? Até hoje, eu falo isso, já falei de novo, né? Fui numa sinagoga, uma senhora conversou comigo: aquele ali está divorciado 5 vezes, porque nós somos diferentes dos cristãos. Ela disse assim para mim: nós podemos separar quantas vezes nós quisermos. Lembra disso, mãe? A Marisa estava do lado, ela foi para mim dentro da sinagoga, não é? E é interessante, queridos irmãos e irmãs, que Jesus está falando com o fariseu, com aquela pessoa espiritual que conhecia a lei de Moisés. Por isso que ele falou: olha, Moisés permitiu. Aí Jesus falou assim: ele deu esse mandamento, é mandamento, vocês estão certos. Vocês estão certos, é mandamento de Moisés. Mas Moisés fez esse mandamento, permitiu esse mandamento por causa da dureza do coração de vocês. Por causa da dureza do coração do homem, não é? E o Senhor diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez
homem e mulher. Né? Então, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Né? Esse foi o projeto inicial de Deus. O projeto inicial de Deus foi fazer o homem e fazer a mulher. E quando Deus fez o homem e quando Deus fez a mulher, ele disse: por isso, o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Jesus está dizendo, é isso que o Senhor falou no início. Então observe bem, na lei de Moisés, na Torá para os judeus, Erasmo, no Pentateuco para os gregos, querido Erasmo lá de Manaus, Erasmo é piloto, mãe. Piloto, não é? Muito bom. Grande piloto, grande intelectual também, um grande teólogo. Erasmo é um grande teólogo, uma pessoa muito sensata. Em Manaus nós comemos, fomos num rodízio de caldo. Tempo bom, hein? Não é? Que bênção conhecer Manaus. Então, irmãos, Jesus diz assim, olha, na Torá, no Pentateuco, no princípio não foi isso que Deus ensinou. Deus ensinou que o homem deixa o seu pai e sua mãe, se une a sua mulher e serão os dois uma só carne. Mas depois, no percurso, não é? Sempre tem isso. Depois, no percurso, por causa da dureza do coração de vocês, Moisés deu esse mandamento. Não é? Moisés deu esse mandamento. Mas desde o princípio não era assim. Então Jesus concorda que existe um mandamento de Deus permitindo o divórcio, mas que esse mandamento não era o mandamento primeiro de Deus. Não era a vontade perfeita de Deus. Entrou, amados irmãos e irmãs, reverendo Nadir Carvalho, grande escritor, né? Reverendo Nadir Carvalho Cristiano, um grande escritor, homem de Deus. A pastor metodista também. Então, amado, o Evangelho diz que essa não era a vontade perfeita de Deus. Foi algo que Deus permitiu por causa da dureza do coração. E o Senhor diz assim, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus ajuntou. Jesus está falando para aquele judeu, para aqueles fariseus, vocês são uma só carne. Quando o homem deixa sua casa e se une à mulher, passam a ser uma só carne. Que coisa linda, hein? Por isso, ninguém separe o que Deus ajuntou. É muito... Que autoridade Jesus tem, né, Marisa? Autoridade para falar que aquilo que Moisés permitiu não era a vontade perfeita de Deus. Era a vontade permissiva de Deus. Por isso que Moisés permitiu, escreveu esse mandamento por causa da dureza do coração de vocês. Mas essa não é a vontade de Deus. Não é? Essa não é a perfeita vontade de Deus. Você que é divorciado, se casou novamente, não é? Se a culpa é de lá, se a culpa é de cá, não importa. Essa não é a vontade perfeita de Deus. É a vontade permissiva de Deus. E eu oro e abençoo tua vida em nome de Jesus Cristo. Mas o Senhor, conversando com esse judeu, o Senhor deixa bem claro, esta não era a vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus é que o teu casamento dê certo.
é que vocês sejam felizes, é que exija fidelidade, compromisso, amor, união. A vontade perfeita de Deus é que vocês vivam juntos até a morte os separar. A vontade perfeita de Deus é que o teu casamento dê certo, não é? Contudo, pela dureza do coração, não só sobre o casamento, mas sobre várias áreas da nossa vida, nós não vivemos a vontade perfeita de Deus. Nós vivemos a vontade permissível de Deus, pela dureza do nosso coração, pelo nosso medo, pela nossa falta de fé, pela violência humana, pela violência física, pela violência psicológica, pela retirada de dignidade um do outro, não é? Então, amado, a família e o casamento é um local de muito sofrimento. Se você perceber, Marisa, os grandes abusos sexuais acontecem dentro da casa. A maioria. É o pai, é a mãe, é a tia. Conheço um pastor que ele foi abusado sexualmente com 2, 3 anos pela tia, mãe. Não é? Então, amado, quantas pessoas sofrem, não é? No casamento, sofrem na família, por causa da dureza do coração, entra o pecado. E aí desgraça tudo e desanda tudo. Passa a se transformar em uma coisa insuportável. E aí Jesus diz, olha, isso não foi a vontade perfeita de Deus. Isso é a vontade permissiva, a dureza do coração. Não é? Não deu certo, por quê? Por causa da dureza do coração. De uma parte, das duas partes, de todo mundo. A dureza do coração entrou e causou tanta desgraça. Não é? A origem dos traumas chama-se família. Sabia disso? A origem dos traumas chama-se família. A família pode ser uma bênção ou pode ser um caldeirão de maldição. Senhor, nos dê uma família abençoada. Glória a Deus. E aí, amados irmãos e irmãs, portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Essa é a vontade perfeita de Deus. E em caso os discípulos voltaram a fazer a pergunta sobre esse assunto. Se os discípulos tivessem ficado quietos, ia terminar por aqui, não é? Os discípulos, então, ficaram inquietos, porque todos eles, irmãos, foram educados na pedagogia do divórcio. Todos eles. Desde bebezinhos foram criados assim, ó, se mamãe e papai brigar, a gente separa, e isso está na lei de Moisés. Ó, se a tua mãe ficar enchendo a paciência, ou se o teu pai ficar enchendo a paciência, a gente vai separar, não é? E isso está na lei de Moisés, não é pecado. Vamos continuar na sinagoga, adorando, louvando, mas teu pai tá, tô quase dando a carta, hein? O esposo até dizia assim, já tô sentado aqui com papel branco. Nem era papel, mas era pergaminho. Já tô sentado aqui com o couro do gato. Ai, tchau. Olha aí, tchau. Já tô pronto aqui para assinar esse documento. Então, todos os discípulos, irmãos, eles cresceram nessa cultura. Não é? Todos eles, pastor Orlando, todos eles cresceram nessa cultura. Não é? Ó, você cozinhou muito mal, Marisa. Você salgou o arroz. Vamos aqui já pegar essa carta aqui. Era dessa forma. Era simples, gente. Simples. Era, não? É. Até hoje, entre os judeus, simples assim. Não é? Entre os muçulmanos, a mesma coisa. Simples assim, né, Marisa? Toda vez que eu estou com algum muçulmano, eu gosto muito de conversar com os muçulmanos. Né? Conheço vários muçulmanos, tenho um carinho muito especial por eles. Os muçulmanos que eu conheço respeitam minha fé, eu também respeito a fé deles. Tem pessoas, eu tenho amigos que são guias lá são guias, Marisa, lá no Egito, né? São muçulmanos, são pessoas deliciosas de conversar, pessoas maravilhosas.
E eu sempre pergunto a ele sobre isso, sobre o divórcio, né? E aí faz aquela volta, aquela história. Eu gosto demais de ouvir, né? Não é? Então, amados irmãos e irmãs, os apóstolos, né? Eles foram criados nessa cultura. Não der certo, separa. Eu acho que foram eles que inventaram aquela frase assim, mãe, o amor é eterno enquanto dure, né? Eles que inventaram isso. Assim como é fácil casar também, né? É verdade, né, marido? Não é? Então, amados, só que tem que Jesus joga um balde d'água na cabeça deles. Né? Quem pergunta, você pergunta o que quer, alguém diz assim, fala o que quer, escuta o que não quer. Né? E em casa, eles falaram assim, olha, é verdade, Oceano, em casa eles falaram assim, Senhor, nós temos várias perguntas sobre esse assunto. Várias perguntas. O que o Senhor respondeu para os fariseus foi muito forte para o nosso coração. Coitado. Né? O Pedro já estava quase mandando a Claudete embora. Né? O mais difícil vai ser agora. Né? O Pedro, irmãos, eu não sei com quem ele era casado, mas ele permaneceu casado para sempre, a Claudete. Inclusive a esposa dele seguia ele, sabia? Era o Pedrão apóstolo e a esposa ali do lado. Né? Era aquele filme Chosen, né, mãe? Que esposa bonita, né? Muito bonita a menina que botaram para seguir Pedro. Então Pedro tinha ali a esposa do lado dele, a Claudete. Não sei se é Claudete, não é? Então Pedro tinha, todos eles fizeram várias perguntas a Jesus, porque na cultura religiosa, e não estou falando pejorativo não usa a palavra religioso no pejorativo, vocês já sabem disso, né? Na cultura religiosa deles, né, era o que Moisés havia ensinado. Né? Não deu certo, carta de divórcio, repudia a mulher. Mas como Jesus traz o princípio, a vontade permissiva de Deus, então eles perguntam aí, Senhor, nós temos várias perguntas para fazer. Eu volto a dizer, Silvio, se ele não tivesse perguntado, tinha terminado aqui. Como eles perguntaram, Jesus agora vai responder para discípulos. Ele não está respondendo para os fariseus que estavam provocando ele. Ele não está respondendo para os fariseus que estão colocando ele à prova. Ele vai falar para os discípulos e vai dizer assim, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. É interessante que eles fizeram várias perguntas sobre esse assunto. E Jesus encerra o assunto numa única frase. Jesus está dizendo assim, para vocês será assim, vai valer isso. Isso significa, querido, que nós não vamos nos casar pensando na possibilidade do divórcio. Um pai disse para a filha assim, filha, se não der certo, volte para casa. Já vou deixar o seu quarto arrumado. Né? E infelizmente acontece isso, amado. Quantas pessoas sofrem? Uma menininha que nós conhecemos, muito linda, casou. Poxa, no noite do casamento o homem mostrou que ele era um ogro. Ele se transformou num ogro, um cara estúpido, agressivo, soco no estômago, chute na perna. A menina conseguiu um hematoma do corpo inteiro na primeira semana. Não é? Mas a mãe já tinha falado assim, o quarto que está preparado, pode voltar. Vou deixar até as suas roupas aqui. Não é? Jesus está dizendo justamente o seguinte, querido. Não case com esse projeto. Não case
com essa expectativa. Não vá para o casamento pensando, poxa, eu posso divorciar, eu posso me casar de novo. Não faça isso. Se você vai casar assim, não se case. Jesus está dizendo, essa possibilidade que Moisés permitiu na lei, pense bem, isso gera adultério. Não se case. Se você vai casar pensando, poxa, se não der certo a gente separa, esse não é o projeto. Não é? Esse não é o projeto. Não case pensando nessa possibilidade. Não case, né? O homem já se casa e dentro do terno dele já está uma folha branca lá. Né? Hoje em dia ele pode até baixar na internet, já está a folha branca lá, só assinar. Não case com essa possibilidade. Não pense nisso. Pense, queridos irmãos e irmãs, que o casamento é um projeto de Deus. O casamento é para dar certo. Não é? Respeitando todas as dores que o irmão e a irmã viveu em relacionamentos anteriores. Não é? Na realidade, aqui Jesus está ressaltando a dignidade da mulher, ressaltando a dignidade da serva de Deus. Porque nessa época, irmãos e irmãs, era algo terrível. Na lei do direito romano, a mulher era encaixada no item das coisas, do escravo, da fazenda e da mulher. É muito interessante isso. Mulher era um objeto, era um coador de café, descartável, Marisa. Não é? Em vez de ter aquele coador gostoso de pano que dura eternamente, era o coador de café descartável. Isso era na mentalidade romana. Infelizmente, essa era na mentalidade farisaica. Não só farisaica, irmãos. Todas as seitas judaicas pensavam assim, a não ser os essênios. Não é? A não ser os essênios. Então, queridos irmãos e irmãs, a mulher era um objeto. A mulher era descartável. Essa palavra de Jesus vai dar dignidade à mulher. Vocês não vão casar com uma mulher para maltratar a mulher e mandar a mulher embora. Vocês não vão casar, nem a mulher vai maltratar o homem e mandar o homem embora. Vocês vão casar pensando em ser uma só carne, em permanecer para sempre, em amar, em ajudar, em fazer o bem, em divulgar coisas boas sobre o seu marido, em divulgar coisas boas sobre a sua mulher. Vocês vão fazer de tudo para que a vontade perfeita de Deus realize na vida de vocês. Jesus, irmãos e irmãs, está criando um novo percurso. Jesus está criando um novo caminho. Aleluia! Jesus está iniciando uma nova perspectiva. Na mesma hora, quando Jesus falou isso, o Pedro deve ter pego a folhinha branca dele, meio rasgado. A Claudete deu um sorriso assim de... Tá vendo, Pedrão? Você ia me mandar embora, agora não pode mais. Não é? Então, querido, essa é a vontade perfeita de Deus. Jesus diz, olha, a esposa é especial. Por isso que no português é esposa, marido, de especial. Não é? Casamento é especial. Não case nessa expectativa. Não é? Se não der certo, tudo bem. Case nessa expectativa. É uma só carne. Vai haver amor, lealdade, compromisso, fidelidade. Mas a dureza do coração pode causar esse desastre. E esse desastre, na realidade, é um grande adultério. É um grande adultério, irmãos, o homem bater na mulher. É um grande adultério o homem oprimir psicologicamente a mulher. É um grande adultério todas essas covardias que a mulher faz com o homem faz com a mulher. Isso é um grande adultério, não é?
Alguém diz, separou, não, já estava. O pecado já estava antes de separar. O pecado da violência, da falta de dignidade, da falta de respeito, do abuso de autoridade, o pecado do machismo, o pecado do feminismo, o pecado do preconceito racial dentro do próprio casamento. A maldição já está instalada, querido. Então Jesus diz, olha, pense bem. Quer casar? Por isso até o apóstolo Paulo diz assim, eu prefiro que não case. Quer casar? Então pense bem no que vocês estão fazendo. Não deixa a dureza do... Mas eu sou assim mesmo, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Você não é, né? Você nasceu para ser abençoado. Você nasceu para ser feliz. Então, amado, que o Senhor, da agora para frente, faça com que a gente consiga viver na vontade perfeita de Deus. Que o Senhor venha abençoar a nossa história, abençoar o momento que nós estamos vivendo. Que o Senhor venha pegar o nosso entulho, aquilo que sobrou da gente, e venha fazer com que a nossa vida seja boa, feliz e simples. Que sejamos muito abençoados a partir desse momento para frente. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você, em nome de Jesus, vai caminhar num caminho de esperança, num caminho de simplicidade, fazendo a vontade de Deus. A tua vida vai ser mais leve, a tua vida vai ser mais tranquila. O Senhor vai te dar muito discernimento para você ser feliz e continuar feliz. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que alegria, Senhor. Muito obrigado por esse evangelho, Pai. Esse evangelho me faz orar pelos casamentos, pelos relacionamentos, pelas famílias. Esse evangelho me faz colocar diante de Ti a dureza do nosso coração. Esse evangelho, Senhor, faz com que, Pai, eu olhe o cônjuge como uma pessoa digna, abençoada, e faz com que eu seja um abençoador para o meu cônjuge, para o meu irmão, para a minha irmã. Deus, muito obrigado. Faz com que, ó Deus, nossa vida e nosso relacionamento seja bom, leve e simples. Pai amado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o seu amor seja bom, leve e simples. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, que bênção. Hoje é a última sexta-feira. Vê se tem aniversariante, Marisa. Vamos ver se tem aniversariante hoje. Marisa está vendo. Aniversário do Vitor. Virou dia. Ah, do Vitinho, né? É aniversário do nosso missionário. Muito bom. Vai ter muito bolo, cajuzinho e pastel de carne lá na Jocum, hein? O Vitor é uma... Hoje eu pensei no Vitor a noite inteira. Né? Vitor é nosso missionário, nós amamos o Vitor. É o orgulho da nossa igreja ter um missionário no campo. Não é, Marisa? Nós queremos ajudar mais o Vitor em nome de Jesus. Queridos, hoje então é a última sexta-feira do tempo comum. Sexta-feira que vem já é quaresma. E aí nas sextas-feiras da quaresma, sempre eu vou meditar sobre o que, Marisa? As palavras de Jesus na cruz. Sempre eu faço isso na quaresma, no encontro com a cruz. Mas hoje tem o nosso encontro com a cruz às 15 horas. Se você puder estar ao vivo com a gente, esteja. Se você não puder, eu mando sempre para os grupos, você pode compartilhar.
entra aqui no Facebook, depois assiste. Sempre é uma rápida meditação sobre o sacrifício de Jesus. E hoje também tem a vigília da unidade, né? Vamos estar hoje, vamos ver se a gente consegue falar com o pastor Júnior hoje. Hoje nós temos a vigília da unidade. Vai ser uma bênção nossa vigília da unidade, às 22 horas. Tá bom, queridos? E na quarta-feira que vem, começa a nossa quaresma, dia 2 de março, e a nossa campanha de oração é da quaresma e Semana Santa. Termina no dia 16 de abril, ao pôr do sol, né? Quando entra o sábado de aleluia. O sábado de aleluia é no sábado ao pôr do sol. Antes do pôr do sol não é sábado de aleluia, mãe. É sábado santo, sábado de jejum, né? Então nós vamos ter nossa campanha de oração do dia 2 de março ao dia 16 de abril, 49 dias que nós vamos ter de oração. A quaresma é a primeira campanha da igreja primitiva. Inclusive amanhã, 8 horas da noite, eu vou fazer aqui pelo Facebook um curso sobre como viver o ciclo pascal. Então você que quer, esteja comigo ao vivo amanhã às 20 horas no curso Como Viver o Ciclo Pascal. Amém? E a gente vai ter uma quaresma muito santa, jejuando toda sexta-feira da quaresma, incluindo a sexta-feira santa e o sábado santo, né, o tríduo pascal. Nós vamos ter, durante esse período, a graça da oração, do jejum às sextas-feiras, de boas leituras. Eu aconselho você adquirir, né, o nosso livrinho de retiro, tá bom? O retiro da Quaresma e Semana Santa. E aconselho vocês lerem esse livro aqui, olha, de Justo González. Justo González, ele é um cubano, radicado nos Estados Unidos, grande historiador metodista, escritor de 150 livros, Marisa. E a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, publicou esse livro, Semana Santa, Origens e Significado, para você aprender o que é Sexta-feira Santa, o que é Tríduo Pascal, o que é Quaresma. Achei maravilhoso a Assembleia de Deus, mãe. Está se despertando para isso, né? Então, o Justo González é autoridade na área de história da igreja. Ele é um historiador famosíssimo. Os livros dele são adotados até na Europa, mãe, como livro base para a faculdade de teologia. Aquele História Ilustrada do Cristianismo, que eu tenho todo ele, né? Então ele é autoridade. Esse livro aqui seria legal você comprar. Toda livraria evangélica tem esse livro. Senão você entra aí no Amazon, na CPAD e compra para você ler, vai te ajudar muito. É um livro muito bom, muito forte para essa semana. E esse aqui é um livro de oração, uma devocional que eu escrevi na Semana Santa do ano passado. Você vai comprar esse livro no Clube dos Autores. Você entra lá no site, Clube dos Autores, Edson Cortado Sardinha, Retiro da Quaresma e Semana Santa. E você vai comprar esse livro. Cada paginazinha é meditação para um dia. Tá vendo? Começa aqui, termina aqui. Para você ler na hora do almoço, na hora da janta, quando acordar. Eu escrevi durante a Semana Santa do ano passado. E eu vou adotar esse livro aqui, Marisa, como meu livro de todas as quaresmas. Não é? Bênção do Senhor. Muito bom. Amanhã, 8 horas da manhã, Evangelho do Dia. Hoje, 15 horas, Encontro com a Cruz. Hoje, às 22 horas, Vigília da Unidade. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar pela sua causa, sua necessidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Aleluia. Senhor, eu oro pelos meus irmãos. Pai, muito obrigado, porque a Madalena ontem teve uma grande festa de aniversário. Obrigado, Deus, pela vida do Vitinho, nosso missionário da Jocum, que hoje está completando mais um ano de vida na Tua presença. Obrigado, Deus amado, pela vida do nosso irmão Davi, que está ali em tratamento em Campos do Goitacazes.
daqui a pouco já vai estar liberado. Obrigado, Deus, pela vida da Moisete, Ivete, Luzia, que tem sido amparado pela mão misericordiosa de Deus, pela vida da Marina, da Maria, do meu irmão Osmar, que eu tive com ele quarta-feira, está bem, está feliz, glória a Deus. Senhor amado, obrigado pela Paulinha, obrigado pelo nosso irmão Valquírio, que está nas mãos misericordiosas de Deus. Agora, Deus, eu coloco cada irmão e irmã, cada pedido de oração, eu coloco a vida financeira, eu coloco, Deus amado, a vida, Senhor amado, profissional. Deus, eu coloco a vida espiritual. Pai, eu abençoo o ministério do pastor Orlando Lima Júnior, eu abençoo o ministério do pastor Nadir, do pastor Flipper. Deus amado, abençoa, Pai, essa igreja tão linda dos meus irmãos e irmãs. Deus amado, muito obrigado, Deus, pela vida de cada irmão e irmã. Reverenda Deise, Pai amado, a reverenda Maria do Carmo. Deus, essas pessoas lindas que nos acompanham, que nos ajudam. Reverendo Coimbra, reverendo Patrícia Michele Maivorne. Pai, muito obrigado, Pai. Agora, Deus, nos dê um dia abençoado, cheio da Tua graça. Pai amado, que a Tua bênção esteja conosco. Nos dê a vitória, nos capacite, Senhor, a viver um dia bom, um dia simples e um dia, Pai amado, na Tua presença. Nós queremos, ó Pai, abençoar cada família, cada irmão e irmã. Deus, nesta bênção, Pai amado, nós oramos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus, para sempre seja louvado. Queridos, vamos então nesse momento receber a bênção apostólica e que você tenha um dia muito feliz, porque com Jesus é só vitória. Amém? Orando por Petrópolis, abençoamos Petrópolis, em nome de Jesus. Inclusive hoje o Rômulo, mãe, ele está escalado para trabalhar à noite em Petrópolis, nos escombros. Olha que coisa, né? Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês. Um beijo.